Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. E quando chegamos no capítulo 14, nós vimos que um milagre realizado pelo Espírito Santo através de Paulo e Barnabé quase, quase que dá início a um avivamento pagão. Porque quando o sacerdote de Zeus, ou os principais sacerdotes do culto daquela cidade em que eles se encontravam, ficaram sabendo do milagre. Interessante que eles não duvidaram, não questionaram do milagre, tá? Mas eles atribuíram ao seu próprio Deus, ou quiseram tirar alguma vantagem do fato, mantendo o povo junto às suas convicções. O fato é que esses homens pegaram alguns bois, alguns touros lá e levaram à praça principal da cidade com o objetivo de oferecerem culto. O apóstolo Paulo, quando ficou sabendo disso, não aceitou, correu para questionar, para confrontar e aproveitou para enfatizar o evangelho, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Algumas pessoas acham que o Deus dos judeus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, havia de todo sido esquecido pelas pessoas do mundo afora. Não é bem assim. Muitos conheciam. Se você ler a Bíblia atentamente, em alguns casos, reis, sacerdotes e profetas de outros cultos referem-se ao Deus de Israel como Deus Altíssimo, também, como, da mesma maneira como os judeus, da mesma maneira, entre aspas, né? É, Altíssimo para eles era no sentido de inalcançável, inalcançável, inatingível. Por isso, com o tempo, eles foram se conformando com os cultos a essas entidades, a essas manifestações que, na convicção deles, eram acessíveis e representariam um ou mais aspectos da divindade verdadeira. Com o tempo, tudo isso foi se degradando, se deteriorando e se transformou numa série de religiões conhecidas mundo afora como paganismo, como paganismo. Nos dias dos apóstolos, as religiões pagãs já estavam enfrentando uma queda, né? Estavam sendo muito confrontadas. Você tem as filosofias dos gregos, o pragmatismo dos romanos, as visões eh, romanas adaptando cultos ao que Roma considerava adequado ou conveniente, mas o fato é que havia já naquela época um certo descontentamento com as divindades pagãs. O sacerdote aqui de Zeus tentou aproveitar o milagre e trazer para si, né, trazer para ele, manter sob a influência ah, os habitantes daquela cidade. Paulo se opôs, né? Paulo ficou escandalizado porque o sacrifício seria oferecido através das figuras de Paulo e Barnabé. Ele não pôde aceitar, ele rejeitou essa manifestação idólatra pagã, ele rejeitou é, com muita força, com muita veemência. O fato é que os judeus que já haviam expulsado eles de uma cidade também chegaram nessa cidade, reuniram o povo, fizeram um grande converseiro. Paulo foi apedrejado, né? Ele foi linchado, provavelmente até a morte, mas como não era a hora dele morrer, Deus o levantou, que a Bíblia fala assim, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Veja que interessante, né? No momento, as pessoas estavam dispostas a oferecer sacrifícios, é, até querendo aceitar que Paulo e Barnabé fossem um tipo de manifestação das divindades nas quais eles acreditavam. Paulo resistiu a isso, afirmando que ele e Barnabé, o grupo que os acompanhava, era de pessoas comuns, homens comuns, e passado algum tempo, vêm uns agitadores e reúne uma multidão disposta agora a matar. Num dia queriam honrar como se fossem deuses ou manifestações dos deuses. No outro, estão dispostos a
tirar a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi dado como morto, mas não morreu. Se morreu, Deus o ressuscitou. E após isso, Paulo dá continuidade ao seu trabalho missionário, vai de cidade em cidade, tá? E, e tem uma sequência, tem um resultado bastante interessante. Diz aqui o texto: então Paulo e Barnabé, retornando para Antioquia da Síria, passaram por várias outras cidades, onde eles já haviam estado, já haviam pregado, formado pequenos grupos, pequenas igrejas. E Paulo regressou visitando essas pequenas igrejas e constituíram presbíteros em cada igreja, e orando e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. A confiança em Deus é algo impressionante na vida dos apóstolos, dos missionários dessa primeira igreja. Tá? Formada a igreja é de Cristo. Constitui-se uma liderança e permanece a confiança em Cristo para manter aquela igreja viva, uma igreja que dependia muito do Espírito Santo. Desse modo, Paulo e Barnabé aqui, retorna para Antioquia. Passam por uma região da Itália e retornam para Antioquia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que por Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Tudo que Deus havia realizado. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Terminada essa etapa da viagem missionária, eles retornaram a Antioquia para descansar, para refazer as forças e também para uma coisa que hoje não é muito mais tão comum, né? Que é prestação de contas. O apóstolo Paulo e os demais retornaram para Antioquia depois de uma longa e exaustiva, porém frutífera viagem missionária, retornaram para prestar contas. Prestação de contas. É isso que falta na vida de algumas pessoas. Uma época começou-se a falar na igreja sobre o discipulado, a importância de formar discípulos. Mas discipulado as pessoas entendem como uma preparação para o batismo. Há pessoas que interpretam que se você precisa preparar é porque a pessoa não está pronta para ser batizada. O batismo é uma resposta, é uma ação, na Bíblia é uma resposta imediata à fé em Cristo Jesus. Havendo fé, pode e deve ocorrer o batismo. Tá? O batismo é a resposta à fé, uma declaração pública, O discipulado hoje é tido como uma preparação para o batismo. O discipulado na igreja cristã era preparação para a vida cristã. Dependendo do grupo, do momento da história, o discipulado era mais intenso ou mais rigoroso, dependendo do propósito para aquela de uma vida ou de outra, havia uma preparação adequada para o que seria desempenhado. Mas, a princípio, o batismo é resposta à fé. Tá? Primeiro se torna discípulo, para depois permanecer discípulo. O fato é que o discipulado ficou meio que limitado a isso, né? Nós temos algumas instituições nas igrejas atuais, muito cópias aqui no Brasil, né? O brasileiro aceita sem nenhum pensamento, se falar que é dos americanos ou alguma coisa assim, tem-se as igrejas evangélicas americanas numa estima às quais elas não correspondem. As igrejas, as instituições cristãs nos Estados Unidos estão passando por muitas dificuldades, por seríssimas dificuldades. Aliás, mundo afora, a igreja está enfrentando uma série
de dificuldades. Nem sempre a proposta deles, na minha opinião, cabe na nossa realidade. Mas o fato é que o apóstolo Paulo não só estava disposto, mas também parou para prestar contas do que Deus havia realizado através do ministério dele, através do ministério de todos os que o estavam acompanhando aqui. Assim, retornaram para Antioquia, também aguardando a orientação de Deus para qual seria o próximo passo, qual seria a próxima atitude missionária do apóstolo e daquela igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo sempre pretendeu ir para Roma, mas sabia do campo missionário que tinha à sua disposição e sempre se empenhou muito e muito em manter a comunhão das igrejas com a igreja de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo enfrentou uma série de dificuldades nessa viagem missionária. Tá. E agora vem talvez uma das mais intensas lutas e dificuldades que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tiveram naqueles dias. Quando chegamos no 15º capítulo de Atos dos Apóstolos, o texto declara o seguinte: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. Olha, esse é o grupo. Nas dificuldades que a igreja teve em Jerusalém, o primeiro grupo que foi disperso, foram expulsos praticamente de Jerusalém, que eram os judeus da dispersão, que haviam se convertido a Cristo. Esse primeiro grupo saiu proclamando o nome de Cristo Jesus, proclamando a salvação aguardada, esperada por Israel, realizada por Deus através de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. E assim foi preparado o campo para a atuação dos apóstolos nas suas missões oficiais, entre aspas, oficiais, por assim dizer, nas suas missões apostólicas para o estabelecimento das igrejas, mas já contando com a preparação realizada pelo Espírito Santo. A religiosidade do Império Romano, ou dos povos conquistados pelos romanos, ou dos povos que se associaram a Roma, como nós falamos, é uma espiritualidade que estava em decadência. Os deuses pagãos estavam em decadência, não estavam mais à altura das expectativas do povo daquela época. Nisso criou-se uma oportunidade para que o Evangelho de Jesus Cristo avançasse de uma forma muito intensa, de uma forma assim única na história. Agora vem uma segunda leva. Alguns homens que haviam descido de Jerusalém. Ou seja, não tem autorização dos apóstolos de Jerusalém. Esses homens não têm autorização da igreja de Jerusalém. Esses homens, cristãos, mas totalmente dependentes das tradições judaicas, totalmente. E esses homens acrescentaram algo à mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é universal. Ela alcança todos os povos, todas as culturas. Ela se impõe pelo poder transformador, pela ação soberana do Espírito Santo. Não há uma imposição legalista. Porque a Bíblia declara que pela graça de Deus, pelo favor de Deus, nós somos salvos. Então não há uma imposição de legalismo. Tanto que a lei não foi capaz de proporcionar salvação. A lei, como todas as leis, trazem à tona a culpa. A lei existe como meio de despertar a consciência do indivíduo e também da sociedade para com os limites. Então a lei desperta a consciência
da culpa do indivíduo, ou do grupo, ou da sociedade. A lei não é capaz de salvar. Esses homens acrescentaram algo. Acrescentaram a circuncisão. A circuncisão é um pacto, é uma aliança, é um compromisso assumido entre o povo de Israel e Deus. É uma aliança, é um pacto. É um pacto. Que a Bíblia fala que eles seriam uma multidão, uma multidão. Então é um pacto para celebrar a bênção de Deus no que diz respeito ao crescimento, à multiplicação do povo, né? De um homem, uma nação. Então a circuncisão celebra esse pacto, essa aliança. A circuncisão salva? Não, a circuncisão estabelece um pacto. E nesse pacto, há aqueles que são salvos e aqueles também que não são salvos. Então a circuncisão em si celebra um pacto. Ela não é a salvação em si, é o compromisso com o pacto. Já havia debate entre os judeus a esse respeito, né? Nunca deixou de haver debate nesse sentido. Jesus falava da circuncisão do coração. Por quê? No coração significando alma, significando espírito, significando o ser interior. A circuncisão era vista como que uma cura, também como uma cura. Celebrava o pacto, mas como que uma cura, como se fosse um ritual de purificação, né? Os nascidos no pacto eram dedicados a Deus, consagrados a Deus. Deveria ser um povo santo, um povo sacerdotal, um povo que correspondesse às expectativas do Senhor nosso Deus. Deveria, em alguns momentos foi, em muitos outros não foram. Não estamos aqui para falar da história necessariamente de Israel. Nós sabemos que todos os religiosos passam por dificuldades, todas as instituições passam por dificuldades. Mas nesse momento, esse grupinho aqui, esse grupelho de homens estavam tentando impor uma perspectiva exclusivamente judaica. Esses são os que o apóstolo Paulo passa a chamar de judaizantes ou judaístas, aqueles obcecados por prosélitos, né? Se o mestre põe o chapéu e quebra a aba do lado esquerdo, os discípulos todos têm que quebrar a aba do chapéu para aquele lado. Se põe um chale de oração, todos têm que pôr um chale de oração. Todos têm que seguir o exemplo da tradição, da cultura, dos princípios e dos valores. E em Cristo Jesus, nós temos perfeita consciência de que as tradições não são capazes de salvar absolutamente ninguém. O objetivo das tradições, não que elas sejam ruins, malignas ou inúteis. As tradições têm o objetivo de celebrar o pacto, a aliança. As tradições celebram o amor de Deus para com a humanidade, quer sejam judeus, quer sejam cristãos ou qualquer grupo que exista. A capacidade de Deus amar é a mesma, é única. Deus não tem dois corações, Deus não tem duas maneiras de amar, muito embora o resultado e as consequências do amor de Deus, em último caso, não será o mesmo para com todos, mas isso não significa que Deus não ame a sua criação, muito pelo contrário. Deus ama a humanidade, Deus ama a sua criação. Deus não ama o mundanismo, mas ama o mundo, ama a sua humanidade. E esses homens acrescentaram uma nota que mudou completamente a mensagem do Evangelho. Eles diziam que a salvação, que Jesus ofereceu salvação a todos, mas para ser salvo de verdade, ou seja, a salvação não era salvação a menos que as pessoas praticassem a circuncisão. Sem circuncisão, na boca deles, segundo eles, não haveria salvação. Paulo, para variar, já desceu o monte e já foi para cima do povo. Não havia. Até hoje, se você for curioso, né, tiver acesso,
está aí um povo que não tem medo de polêmica, não tem medo de debater, não tem medo de defender as suas convicções, as suas ideias. No caso aqui que nos diz respeito, esses homens estavam defendendo o judaísmo. Eles estavam mais preocupados em permanecer judeus, uma identidade nacional, política, religiosa, mas estavam mais preocupados com a identidade nacional ou genética do que com a graça de Deus em Cristo Jesus. Então eles estavam visitando as igrejas dizendo em nome dos apóstolos falsamente que era preciso praticar a circuncisão. Hoje nós temos uma série de grupos defendendo a circuncisão. Acho que deve ter aí um ou outro aí mal informado. Não há nenhum problema. Há médicos que já o fazem na criança lá, quando nasce, no menino lá, né? Só existe circuncisão do menino. Algumas aberrações que você vê pela televisão, notícia aí, são aberrações, são mutilações. Não existe circuncisão para mulher, para menina. Nunca existiu. Isso é uma perversão, uma perversão que tem o objetivo mutilar as meninas, as mulheres. A circuncisão, ela é única e exclusivamente para os meninos, do membro masculino. Nenhum mal há. Alguns médicos, dependendo do momento da vida da pessoa, se está tendo algum problema, alguma complicação, eles até recomendam. Né? Se deu esse problema, nós resolvemos assim, pronto, acabou. Não é uma circuncisão porque não é um ritual, mas também é uma circuncisão, tá? Então não é a questão. A questão não é se circuncida ou se não circuncida. A questão é importante? Tem alguma relevância no que diz respeito à salvação? Não. Barba tem relevância no que diz respeito a... Eu evito falar de cabelo porque eu não tenho cabelo. Como você pode ver aqui, pode parecer assim, inveja ou dor de cotovelo em relação aos cabeludos, né? Mas nada dessas coisas tem força para a salvação. É, é, é assustador que ainda hoje tem igrejas aí que não pode ter barba. Barba, para eles, é condenação eterna. E tem uns que não podem nem ter bigode mais. Eu soube que um sujeito foi afrontado, né, nesses bate-bocas inúteis aí. Ele tinha bigode, então ele não podia mais pregar, porque naquela instituição, naquela denominação, homem de bigode não prega. Se tiver bigode e barba, acho que nem entra, né? As pessoas inventam, né? Um delira, aí o outro, ao invés de corrigir, fala, não, foi vovô que falou isso, vamos assinar embaixo. E permanece essa doença, né? As pessoas querendo acrescentar, tentando acrescentar as suas próprias ideias ou convicções, quer que sejam constantes na Bíblia no que diz respeito a um grupo específico, quer seja em relação a costumes, né? Fazer barba, isso daí é coisa dos militares, né? Aliás, os militares brasileiros aprenderam a fazer a barba na Europa, na Segunda Guerra, porque aqui no Brasil o povo toma banho quase que diariamente. A nossa cultura sempre foi de banho. Os que aqui vivem aprendemos com os índios que no nosso clima, com essa temperatura, se a pessoa não tomar banho, não adianta, ele vai apodrecer, ele vai feder, ele vai atrair uma série de doenças. Na Segunda Guerra, os pracinhas chegando lá, viram todo mundo com barba raspada, cabelo curtinho, barba raspada. Os europeus e norte-americanos têm lá os seus hábitos e aprenderam que, para evitar algumas pragas, algumas pestes, né? Então, raspar a barba. Nos dias bíblicos, os soldados romanos praticavam isso, tá? O exército romano foi um exército vencedor, muito bem adestrado, e também levavam a sério as questões de higiene pessoal. Então, eles se raspavam para evitar piolho, pulga, carrapato e essas coisas. Era esse o motivo. Com o passar do tempo, isso se tornou algo estético. Aí
tá lá os soldados se matando lá, mas está lá em Roma, né, os teatros, as, as exibições ou demonstrações do que seria um combate. Tá todo mundo lá, os atores, os artistas, né, barbeados, né, cabelo arrumado, perninha de fora para atrair o público, né? E foi criando-se essa ideia estética de que é, é, é possível, não, é importante fazer o homem se depilar, né? Fazer barba, isso tudo. Eu não entro nessas coisas aí porque não são saudáveis, não edificam em absolutamente nada. Mas aqui o ponto é a circuncisão. Infelizmente, há um grupo de. Eu não posso dizer que sejam cristãos, muito embora eles falem que creem em Cristo, no Messias. Se você observar atentamente, eles rejeitam a doutrina da Trindade, tá? E isso eles são incapazes de confessar a encarnação do Verbo. Jesus Cristo é um simples homem. Jesus Cristo é um simples homem, tá? Eles se dizem cristãos, eles não acreditam na igreja. Eles só falam em termos de sinagoga, né? A sinagoga é uma instituição que veio à tona na vida de Israel, na vida dos judeus, quando eles estavam no exílio babilônico. A necessidade de organização fez com que eles se organizassem em sinagogas, como não havia como executar os ritos sacerdotais de purificação. Eles acabaram desenvolvendo um sistema voltado para leitura da Bíblia e para as orações, tá? E a figura do rabino veio à tona, tanto que quando eles retornaram do cativeiro babilônico, restauraram o templo, reconstruíram Jerusalém, mas a sinagoga veio como instituição, como comunidade da fé, como ambiente de vida espiritual e social, e a sinagoga permaneceu, tanto que os judeus foram dispersos pelo mundo todo e para onde eles procuraram estabelecer sinagogas e até hoje a sinagoga e as instituições anexas à sinagoga, né, as casas de ensino, de instrução, existem, são atuantes, é como eles têm conseguido permanecer judeus nas suas tradições, na sua fé, num ambiente muitas vezes hostil a eles. Mas o fato é que tem algumas pessoas se dizendo cristãs e essas pessoas têm uma necessidade assim constrangedora de imitarem certas práticas do judaísmo, né? Certas práticas da sinagoga como um todo. Então eles incorporam certos rituais para a oração, eles vão incorporando uma série de coisas das quais Cristo não impôs à igreja como um todo. Paulo não impôs isso à igreja cristã. Deixou livre para os judeus, caso quisessem continuar, permanecer nas tradições, que o fizessem, mas alegar que aquilo era importante para a salvação, para a santificação, isso estava fora de cogitação. Então esses homens estavam causando um alvoroço na igreja, constrangendo os irmãozinhos em Cristo, causando dissidências até quase que entre os apóstolos, de maneira que, ao chegarem a Antioquia, Paulo confrontou esses homens e era difícil você mover Paulo das convicções dele. A igreja, aqui quando o texto fala da igreja, está falando da igreja de Antioquia, constituiu um grupo de homens comissionados pela igreja de Antioquia que acompanhariam Paulo e Barnabé até Jerusalém para, junto com os apóstolos, resolverem essa questão. O que deveriam impor aos não-judeus para que eles permanecessem em comunhão com a igreja de Jerusalém. O que era importante e o que era não importante para a igreja como um todo.
Paulo sempre lutou para que a igreja fosse uma. E esse conceito de igreja única, ele existe na mente de todas as igrejas, graças a um esforço muito grande do apóstolo Paulo, também dos demais apóstolos. Mas Paulo, como apóstolo aos gentios, é um dos que mais lutou para estabelecer na mente cristã que só há um Cristo, há um só Senhor, então há uma só igreja. Nós temos dezenas de igrejas, centenas de igrejas, mas em Cristo Jesus só há uma igreja, só há uma igreja, que até hoje nenhuma das instituições cristãs conseguiu representar de forma plena. Uma aqui defende determinado aspecto, outra determinada cultura, uma verdade, outra, tá? A igreja é muito fragmentada, mas nessa fragmentação há uma igreja, a igreja de Cristo está presente em todas as igrejas. De todas elas, você consegue extrair as pessoas de Cristo, ou o próprio Cristo atrairá para si aqueles que a ele pertencem. Por isso, não nos preocupamos com nenhuma forma denominacional. Não estamos preocupados com fórmulas denominacionais. E, quando falamos de Cristo Jesus, não estamos falando de denominações cristãs especificamente, tá? Porque não acreditamos em conversão para a igreja. Tá? O que tem alguns promovendo aí, converta-se. Não existe conversão para a igreja. Você se converte ao Senhor e Cristo. A partir daí, você passa a fazer parte da igreja de Cristo. Vai acabar procurando um lugar onde será bem aceito, será cuidado, será tratado. Não me atrevo eu a dizer qual. Agora, no que diz respeito a excessos, abominações, coisas ridículas, aí nós podemos falar abertamente sem nenhum problema. E também no que diz respeito a coisas boas. Vamos pegar coisas boas que tem aí através da história, que alguns defendem aí alguns aspectos da verdade, né? Alguns têm uma paixão impressionante por uma ou outra doutrina. Essas verdades são interessantes, podem e ajudam muito as pessoas a compreenderem a própria vida, a própria fé. Mas nesse ponto aqui, o que fica em relevo, além da preparação para o concílio, o grande concílio ecumênico, o primeiro concílio ecumênico, praticamente o único reconhecido por todos como concílio, talvez depois o Niceno ali e um outro concílio, ainda tenham a aceitação de todas as instituições cristãs de hoje. Mas o concílio, o grande concílio de Jerusalém, esse é fundamental, esse é o mais importante, esse é o que marca a distinção entre os cristãos. Como distinção? Distinção de nacionalidade, distinção cultural. Esse é um grande desafio hoje. Estava vendo aí uns escritores americanos, são homens sérios, mas do que eu vi ali, a preocupação deles lá nos Estados Unidos não é em nada diferente do que estamos preocupados aqui também no Brasil ou em qualquer outro lugar da América Latina, da igreja que existe mundo afora. A situação econômica é diferente, o aspecto cultural é diverso, mas o sofrimento é o mesmo, no que diz respeito a estabelecer quais são os limites não da fé, mas da vida. Nenhum grupo cristão aí mundo afora tem grandes dificuldades em relação à fé. Todo mundo sentadinho ali na igreja, olhando para frente, orando, não tem problema. Se você pegar ali e fizer um questionário no que diz respeito à fé, tá ótimo, tá perfeito, tá ali 80%, tá? Como um todo, a igreja, no que diz respeito à fé, à convicção, vai bem. O atropelo, o tropeço vem quando as pessoas procuram estabelecer os limites da vida cristã numa sociedade que se voltou agora, não foi tão rapidamente, tá? Não sejamos ingênuos, que a Bíblia não admite que sejamos ingênuos. Essa volta ao paganismo, ela já tem sido gradativa e
já tem sido alertado há muito tempo e agora as coisas estão se firmando de uma maneira assim muito contrárias à fé cristã, muito contrárias à fé cristã. Eu vi, eu vi agora, já faz agora, por exemplo, um país interessante, sempre falam de liberdade, 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 estão pegando no pé agora das mulheres, porque o homem pode ter a vestimenta normal, né? Estão pegando no pé das mulheres islâmicas, muçulmanas lá, das mulheres religiosas, que se sentem bem e seguem as suas religiões, querem cobrir o corpo, eles querem proibir que a mulher cubra o corpo. Mas antes de tentarem proibir os islâmicos, eles já proibiram os cristãos. Eu vi um relato de um escritor, um padre, eu não me lembro qual ordem ele é. Ele foi completar os seus estudos numa universidade e ele é religioso, vida monástica, conservador. Ele usava o hábito da ordem dele e tentaram barrá-lo, tentaram impedir que ele é, permanecesse na universidade lá, usando as vestes religiosas dele. Ele enfrentou, na época parece que ele obteve sucesso, sob a seguinte alegação: foi a ordem religiosa a qual ele pertence que fundou aquela universidade. E o mundanismo tomou conta. Não foi só na França. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu é, mundo afora, tem acontecido nos Estados Unidos, né? Instituições famosíssimas, universidades lá que todo jovem amaria estudar ou fazer uma parte da sua graduação ou continuar os estudos lá, tiveram sua origem no trabalho religioso. Um dos objetivos era formar a liderança religiosa, formar missionários, né? Formar homens e mulheres para a obra de Deus. Hoje totalmente tomadas por uma concepção que rejeita a fé cristã, que rejeita a fé cristã. No Brasil, nós temos também essas dificuldades que aparecem aqui e acolá. Os dois lados, né, estão se enfrentando, né, se atacando. É um campo político que se destaca no momento, muito embora nós acreditemos que a obra de Deus só prevalece com os joelhos, né? Não é com deputados ou senadores cristãos, é com o joelho, é com oração, é com o clamor a Deus e é estabelecendo os limites da liberdade e da vida cristã. Quando retornarmos ao tema de Atos dos Apóstolos, vamos falar então sobre o concílio, o grande, o primeiro, o mais importante concílio, que é o concílio de Jerusalém. Deus a todos abençoe, querendo ele, retornaremos em breve.